Oi, pessoal. Meu nome é Maíra Nakano, eu sou médica aqui da Clínica Monteleone e esse é o Dr. Carlos Nissel. Ele também é especialista em reprodução humana. E hoje a gente vai bater um papo com vocês sobre inteligência artificial na reprodução assistida. Dr. Carlos, em quais situações você acha que a inteligência artificial pode ser usada na nossa área, né, na reprodução assistida? Olá, tudo bem, doutora Maíra? A inteligência artificial hoje ela tem sido utilizada em diversos campos dentro da reprodução assistida, né? E alguns deles a gente vê que ela já está um pouco mais estabelecida, outros mais no campo de pesquisa, mas a gente vê e existe também uma coisa do que é inteligência artificial e o que é calculadora, que não deixa de ser uma forma de inteligência artificial, mas que é uma inteligência artificial um pouco mais primária, um pouco mais antiga. Então a gente tem isso desde tentativa de seleção de embrião, ao invés de fazer uma análise de um espermograma normal, coloca numa máquina e essa máquina daria um laudo só usando a inteligência artificial, até analisar a qualidade do óvulo, principalmente para paciente que vai fazer o tratamento com óvulo doado ou que vai fazer um congelamento social de óvulos. Então, com a imagem desse óvulo para tentar ver se esse óvulo vai ser bom ou não. Para alguns exames laboratoriais, então, grande parte das coisas que usam análise genética ou genômica, eles usam alguma coisa de inteligência artificial para tentar fazer essa leitura de uma forma mais rápida. E aí também, dentro da medicina, hoje tem muita coisa de inteligência artificial para registro de prontuário, né, que ainda não está tão bem estabelecido em algumas clínicas, mas já tem muitos lugares que estão trabalhando com isso. Então, você deixa como se fosse um microfone ligado e o médico não precisa mais anotar, fazer anotações daquilo que o próprio software, o próprio sistema identifica quais são os pontos principais e já deixa isso registrado. E aí, principalmente, eu vejo que a inteligência artificial hoje, que já vem sendo usada, é para tentar selecionar qual que é o embrião com mais chance de gravidez. E queria ver se você quer falar um pouquinho mais sobre isso, essa seleção de embrião aí com inteligência artificial. Eu acho que tem um grande anseio, tanto dos médicos quanto dos pacientes, de selecionar o melhor embrião para transferência embrionária, né? Para evitar as falhas, né? Que é sempre frustrante para os dois lados. Então, existe a análise genética do embrião, por exemplo, que é um vídeo que a gente também tem no nosso canal. Existe a análise morfológica, que é só olhar o embrião no microscópio, e existe uma análise morfocinética, que a gente chama, que é uma análise que avalia toda a evolução embrionária durante os 5 dias na incubadora, por meio dessa incubadora time-lapse. E aí ela consegue filmar e definir os tempos, né, de cada divisão celular, e isso ajuda o embriologista a tentar selecionar o embrião com maior capacidade de implantação, né? Então é muito legal. A inteligência artificial, ela entra nessa parte de um jeito bem complexo, até porque existem 2 análises, né, que a inteligência artificial pode fazer, que uma que é só análise de dados e outra que é análise de imagens. Então, a própria incubadora, ela produz muitos dados para esse banco de imagens, então ela acaba dando uma nota no final da evolução embrionária para tentar ajudar o embriologista, né? E na sua opinião, assim, você acha que essa análise da inteligência artificial, ela é melhor ou pior do que a análise do embriologista? Hoje o que a gente vê é que ela ainda não é tão bem estabelecida para acertar qual que é esse embrião, né? Assim como o embriologista também não é, né? Se fosse contrário, a gente sempre teria uma maior chance de gravidez na primeira transferência de embrião. E não é o que acontece. A gente vê que a chance de gravidez na primeira transferência, na segunda ou na terceira, quando você olha uma população grande, ela é semelhante. Então, nem a gente, nem a máquina sabe selecionar ou sabe dizer por algum parâmetro qual que é aquele embrião que vai engravidar. E hoje, a maior parte desses softwares, eles utilizam, então, tanto a própria incubadora, ela já consegue perceber quando o embrião fez alguma divisão, e aí ela já vai anotando esses tempos de forma automática. O embriologista, ele ainda checa esses tempos, ele vai confirmando um a um, para ver se realmente o que ela percebeu está certo. E a gente ainda vê algumas falhas, né? Então, às vezes ela acha que ele passou de 4 para 5 células, mas na verdade não foi isso.
ou a hora que ele acha que passou para 8 células, na verdade já tinha passado para 9. E o embriologista, quando ele percebe, ele vai ajustando esse tempo e no final ela dá essa nota. E tem alguns mais novos que estão tentando fazer uma predição usando o resultado. Então ele coloca, ó, esse embrião engravidou, esse embrião não engravidou. Eu não vou dizer para você o que eu acho, o que eu quero que você veja, eu quero que você tente identificar quais são esses parâmetros que podem predizer. E aí são esses modelos mais complexos que você estava falando, né, Maíra? Que eles vão realmente utilizar essa imagem com base em coisas que não são o que a gente avalia. Porque o que a gente avalia, essa característica do embrião, que a gente analisa já, que é o mais clássico da reprodução humana, ele é bom, ele tem, assim, você consegue ver um embrião de boa qualidade, ele tem um pouco mais de chance de engravidar que um embrião de baixa qualidade. Mas o embrião de baixa qualidade também engravida. E às vezes o embrião de baixa qualidade ele engravida na paciente que não engravidou com 1, 2, 3 embriões de boa qualidade. E isso ainda acontece na inteligência artificial. Então, isso que precisa ser refinado e provavelmente quando for refinado a gente não vai nem conseguir explicar qual foi o parâmetro exato, né? Porque são modelos de inteligência artificial que você só dá o input e o output para ele e ele tenta identificar lá dentro o que faz sentido. E muitas vezes a gente não consegue saber quais são esses parâmetros. Mas hoje eu ainda não vejo isso como uma realidade para nos ajudar de forma tão impactante. Só que a gente precisa começar a utilizar para que isso no futuro tenha alguma validade, consiga predizer qual embrião que tem sim uma chance muito grande de engravidar e qual embrião que pode ou deixar para o final ou eventualmente nem transferir. Eu acho que são somas, né? A avaliação do embriologista e a avaliação da inteligência artificial ajudam o médico na tomada de decisão de qual embrião transferir, certo? A gente acaba usando aqui, né, bastante essa análise do desenvolvimento embrionário, principalmente quando a gente tem casos atípicos, né? Então você tem um caso que ele foge do padrão. Uma paciente que tinha uma idade, uma paciente jovem, não tinha um fator masculino, não tinha uma expectativa de ter um desempenho ruim, e aí você tem uma fertilização normal e você espera ter um número bom de embriões para fazer essa transferência. A hora que chega lá na frente, ou tem muito pouco embrião, ou nem tem embrião, ou o embrião que tem é de baixa qualidade. E aí você pode olhar esse caso, voltar a tentar entender o que aconteceu. Isso nos ajuda a compreender melhor o que está acontecendo. Então, desde o começo já teve divisões anormais, será que é um óvulo de baixa qualidade? Essa paciente tem uma predisposição a ter mais embriões anormais. Então, isso também é uma coisa que nos ajuda. Ainda não é assim a inteligência artificial em si, mas já é a tecnologia nos ajudando e trabalhando junto conosco para tentar chegar no melhor resultado. E eu entendo hoje que um laboratório que utiliza, né, a incubadora time-lapse e a inteligência artificial é muito diferente de um laboratório que não tem, né, até para os próprios embriologistas. Eu acho que é mais completo. Não que isso mude as taxas de gravidez, né, não, nos estudos não tem evidência de que nem a incubadora time-lapse, nem esses softwares de inteligência artificial aumentem a chance de gravidez ainda, mas com certeza auxilia muito no trabalho, no dia a dia, né? Carlos, e tem outra área que eu acho que a inteligência artificial pode ser útil, que é na conscientização do paciente, né? O que você acha? É quase que impossível a gente falar de inteligência artificial e não citar, por exemplo, um chat GPT, né? Que hoje virou quase que o sinônimo de inteligência artificial para muitas pessoas. Mas, então, pensando aí do lado do paciente, eu acho que é uma ferramenta muito útil. Assim como a internet, ela tem uma qualidade de informação muito boa e tem também informações ruins, a inteligência artificial vai ter informações corretas, informações não tão corretas ali. E vai depender muito de como você utiliza ela, quais são as perguntas que você faz. Ainda mais que hoje a inteligência artificial busca muita coisa da internet. Por outro lado, a internet vai ter muita informação correta e esses softwares eles são preparados para tentar selecionar as informações mais corretas e acaba sendo uma informação muito útil para o paciente. Às vezes a gente acaba acostumando a falar em termos mais técnicos ou comenta algumas coisas com o paciente que ele
fica com aquela dúvida e tem vergonha de perguntar na consulta, ele chega em casa e faz uma pergunta para o ChatGPT e tira essa dúvida, ou até vem com uma outra dúvida para a gente, mas ajuda a tornar o tratamento mais claro para ele, fica uma forma um pouco mais transparente e ele se sente mais confortável. Então, acho que acaba sendo uma ferramenta muito válida para os pacientes. Lógico que sempre lembrar de perguntar para o médico, ter essa verificação para ver se é aquilo mesmo que ele entendeu e que está escrito de forma correta. Bom, eu acho que era isso que a gente tinha para falar sobre inteligência artificial. Ressaltar que ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia, no nosso trabalho, principalmente dentro do laboratório. E que a tendência é que a gente melhore cada dia mais utilizando essas ferramentas, né? E também lembrar que muita coisa do hype que tem nessa inteligência artificial ainda não pode ser visto na prática, e os céticos, por outro lado, falam, tá vendo, mas já tem tudo isso, mas nada é comprovado, então não serve para nada. Também não é isso, é uma tecnologia que vai sendo incorporada e provavelmente ela vai ser muito útil e vai ajudar bastante a gente no futuro. É só saber o que já dá para usar e o que ainda é mais para um campo científico do que para a prática mesmo. Então, muito obrigado, doutora Maíra. É isso. E até o nosso próximo podcast.